Bom dia, meus amores. Então, hoje nós temos uma revisão de história, certo? Na revisão de história hoje, a gente vai revisar o período pré-colonial, as capitanias hereditárias, governo geral e as invasões, beleza? Então vamos lá. Quando a gente estudou o período pré-colonial, a gente viu as expedições exploradoras. O que eram expedições exploradoras? Foram expedições em que o rei de Portugal mandou para o Brasil para explorar o território conquistado, certo? Foram duas expedições, tivemos duas expedições exploradoras. A primeira comandada por Gaspar de Lemos, que foi em 1501, certo? E nessa expedição, Gaspar deu nome à terra encontrada, descoberta de Terra de Santa Cruz. A segunda expedição foi a expedição comandada por Gonçalo Coelho, que foi de 1503. Nessa expedição, Gonçalo Coelho ele encontrou uma madeira de tom vermelho, que é o pau-brasil, e começou a explorar a então árvore, certo? E temos também nessas expedições exploradoras a questão da expedição comandada por Martim Afonso de Souza, certo? Que nessa expedição, Martim Afonso de Souza ele começou a colonizar, ele tinha, era, como é que se diz? Essa expedição ele tinha como objetivo expulsar os franceses que haviam invadido as terras, certo? E dar início à ocupação portuguesa da colônia, certo? Só que aí as expedições não foram tão efetuosas assim. E dos objetivos da expedição comandada por Martim Afonso de Souza era o quê? Dar início à ocupação portuguesa no território da colônia. Então, já que só pela ocupação é que Portugal podia garantir a posse do território o quê? Brasileiro, descoberto, certo? Então, Martim Afonso de Souza, ele fundou a primeira vila brasileira, que foi a Vila de São Vicente. Quando retornou a Portugal, quando Martim Afonso de Souza retornou a Portugal, levando informações das terras brasileiras, então, Dom João III, em 1534, então ele decidiu o quê? Adotar um regime de capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 grandes lotes, doados a 12 donatários, escolhidos pelas pessoas importantes, como militares, fidalgos e funcionários da administração da colônia, entre outros, certo? Que eles se encarregariam de garantir a posse das terras e de explorá-las e povoá-las, pagando a Portugal os lucros obtidos, certo? Então, com a divisão das terras, o rei de Portugal ele fazia o que? Ele transferiu os gastos da colonização para os nobres, que exploravam as terras com os próprios recursos. As capitanias hereditárias foram as seguintes: foi a de Maranhão, Itamaracá, Pernambuco, Rio Grande, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Algumas capitanias tiveram por algum tempo destaque econômico, mas por motivos de conflito com os indígenas ou pela má administração vieram a definhar. Outras, contudo, tiveram o quê? O desenvolvimento significativo, como a capitania de Rio Grande e a capitania de Ilhéus. E as capitanias de Pernambuco foram doadas a Coelho, investiu-se em quê? Em cana-de-açúcar, na administração mais sólida e um clima favorável. E a de São Vicente, doada a Martim Afonso de Souza, que obtiveram maior destaque, ou seja, as que tiveram maior destaque foi a de Pernambuco e a de São Vicente, certo? Porém, o que foi que aconteceu? A proposta das terras da questão das capitanias hereditárias, elas não tiveram um grande efeito, elas fracassaram. Por isso, diante disso, Portugal implantou uma nova forma de ocupar a colônia, que foi a questão do governo geral. E qual era o objetivo do governo geral? O governo geral ele tinha por objetivo o quê? Ele devia se instalar no Brasil para localizar as medianas das capitanias hereditárias. E tinha como objetivo o quê?
dar assistência às capitanias e os donatários, cuidar da justiça e das finanças, defender os colonos, incentivar o cultivo da cana, explorar o pau-brasil e procurar outras riquezas no interior do território. Já o governador-geral, ele tinha como missão explorar as riquezas da colônia e liberdade para doar às Sesmarias, certo? O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que ele governou de 1548 a 1553. Ele foi o primeiro governador geral e era primo de Martim Afonso de Souza. Ele foi mandado para a colônia em 1548, porém ele só tomou posse após ter participado da missa na igreja Nossa Senhora da Ajuda, acompanhado do clero, certo? Durante o governo, Tomé de Souza ele desenvolveu a agricultura e iniciou a criação de gado. Também fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Para ajudar o governo geral, havia 3 personalidades, que era o ouvidor-mor, responsável pela ordem de justiça, o provedor-mor, responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, responsável pela guarda e defesa dos territórios, certo? Na capital, que era Salvador, também foi criado o primeiro bispado, cujo primeiro bispo foi Dom Pedro Fernandes Sardinha, com o intuito de catequizar os colonos e os indígenas, certo? O segundo governador-geral, foi Duarte da Costa, que foi de 1553 a 1558. Então, com o final do governo de Tomé de Souza, em 1553, Dom João III, ele nomeou, por meio de uma carta régia datada de 19 de março do mesmo ano, Duarte da Costa para os cargos de capitão da cidade de Salvador, de Bahia de Todos os Santos, certo? Uma das dificuldades da administração de Duarte da Costa era conseguir mais pessoas para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e na criação de gado. Dom Álvaro da Costa, tentando ajudar a solucionar esse problema da administração, passou junto com os colonos a escravizar os indígenas, mas essa medida desagradou ao bispado Dom Pedro Fernandes Sardinha, que foi chamado a Portugal para relatar o que estava acontecendo na colônia. Na viagem, ele sofreu um naufrágio na costa de Alagoas, sendo capturado e morto pelos indígenas, certo? Outro problema que a administração Duarte da Costa enfrentou foi a invasão dos franceses no Rio de Janeiro em 1555. Então, durante a administração de Duarte da Costa, os jesuítas como Manuel da Nóbrega e José Anchieta atravessaram a Serra do Mar e fundaram o Colégio de São Paulo, em São Vicente, que originou a Vila de São Paulo, atualmente a cidade de São Paulo, certo? Nosso terceiro governador-geral é Mendes Sá, que foi de 1558 a 1572. Após o retorno de Portugal em 1558 por Duarte da Costa, que foi substituído por Mendes Sá, que é o terceiro governador-geral, Mendes Sá recebeu conselhos do padre Manuel da Nóbrega, construiu as aldeias, as missões. Nesses locais, os indígenas eram catequizados pelos padres jesuítas e aprendiam o ofício para serem utilizados na colonização, certo? Entretanto, o maior problema deixado por Duarte da Costa foi o combate aos franceses, que haviam instalado no Rio de Janeiro. Para ajudá-lo na solução desse problema, o administrador Mendes Sá contou com Estácio de Sá, seu sobrinho. Porém, no ano de 1563, Mendes, apoiado por padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, atacou o povoado, fundado pelos franceses, com uma expedição de 10 embarcações e mais de 2.000 homens, que terminou com a execução dos franceses que estavam instalados na Baía Guanabara desde 1555 e dos indígenas tamaios que os apoiavam, certo? Aí, depois de Mendes Sá, o rei de Portugal, Dom Sebastião, dividiu o Brasil em 2 governos, o do norte e o do sul. Isso ocorreu em 1573 até 1578, e foi chamado os 2 governos. Na repartição norte, a cidade de Salvador era a sede do governo norte e era administrado por Luiz Brito de Almeida. E na repartição sul, a cidade de Rio de Janeiro era a sede do governo do sul e era administrado por Antônio Salema, certo? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as invasões. A gente teve duas invasões. A invasão francesa, certo? Que os franceses eles desembarcaram na América Portuguesa de 1500 a 1503 em busca do pau-brasil. Então, eles tinham interesse em se apoderar de uma parte das terras. Eles se aliaram com os índios tamaiós, que a gente viu, e fundaram o Forte de Cálimo,
Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses na luta da expulsão dos franceses, e depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil e fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís, em 8 de setembro de 1612, que desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente a capital do estado de Maranhão, certo? Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas chefiadas por Jerônimo de Albuquerque. A França equinocial, esse termo provém do latim a equinocialis, que significa com noites iguais, certo? Aí temos também a invasão holandesa, que os portugueses eles tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os demais países da Europa, certo? Só que a Holanda era encarregada de distribuir o açúcar no mercado europeu por meio de suas embarcações, mas quando o rei de Portugal morreu, deixando alguém assumir o seu trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então todos as colônias, inclusive o Brasil, passou a ser domínio espanhol, episódio que foi chamado de União Ibérica. Então, sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado independência. Então, esse foi o motivo da invasão holandesa, certo? A invasão holandesa ocorreu primeiro na Bahia. No ano seguinte, duas tropas, uma de Portugal e outra da Espanha, conseguiram expulsar os holandeses, e 5 anos depois eles invadiram novamente o Brasil, certo? Só que dessa vez o alvo foi Pernambuco. Então o governador de Pernambuco, Matias Albuquerque, fugiu para o interior do Arraial do Bom Jesus, certo? Em 1637, o alemão Maurício Nassau veio para a Holanda para assumir o governo de Pernambuco e havia passado por anos de resistência, certo? Então, com a partida de Nassau, os holandeses aqui exigiram que o Pernambuco pagassem suas dívidas. Revoltados, Pernambuco resolveu recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. A luta dos pernambucos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar para vendê-los na Europa, acabando o monopólio do Brasil, certo? Então, essa é a nossa revisão para a nossa revisão. Vocês vão fazer atividade junto comigo agora, certo? Vamos lá? Então, hoje nós temos outra revisão de história, certo? Vamos concluir nossa revisão de história com os assuntos de o ciclo do ouro, Inconfidência Mineira, o escravismo na colônia, a vida dos escravos na colônia e a resistência africana à escravidão, certo? Então, quando a gente fala do ciclo do ouro, é a questão de quando a cana-de-açúcar parou a não render, não dar lucro para Portugal. E por que ele parou com esse lucro? Por causa da concorrência do açúcar vindo das Antilhas, certo? Concorrência com a Holanda. Então, o que foi que Portugal fez? O Portugal começou a tentar procurar ouro na terra, na colônia, certo? E quem procurava esses ouros? Os negros, certo? Os negros eram quem fazia essa procura. Beleza? A gente tem também nessa parte que na exploração do ouro, ele dependia muito do escravo negro, que eles trabalhavam nas minas e passavam boa parte do dia com as pernas dentro da água, e por isso eles tinham que procurar ouro nos rios, em margens de leito e assim sucessivamente. Com os maus tratos continuavam, então os escravos frequentemente eles ficavam doentes, e por esse motivo eles trabalhavam em média de apenas 8 anos, porque morriam de alguma doença, certo? Depois disso, a gente estudou o quê? Inconfidência Mineira. Quais foram as causas da Inconfidência Mineira? Primeiro, ela ocorreu em Minas Gerais no ano de 1789. E o chefe desse movimento foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Quais foram as causas? As causas foi o que? O governo de português ele ameaçou aplicar a derrama, que é a cobrança forçada de impostos. Então, a coroa portuguesa ela queria proibir outras atividades na região de Minas para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Então, fechou as fábricas de tecido para que os brasileiros fossem obrigados
a comprá-los de Portugal também. Então, a cada ano, 1.500 quilogramas de ouro deveria ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Então, os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor, isso era derrama. Então, Portugal ainda proibiu o uso das estradas do interior para o litoral, temendo o quê? O contrabando de ouro. E quais foram as consequências? Então, né? Aí, como consequência, a gente tem o quê? Que os padres, os poetas, os escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo português, e os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas de Portugal, criasse universidade e acabasse com os impostos cobrados na mineração e construísse fábricas. Os radicais também queriam a proclamação da República, certo? Separando-se de Portugal, entretanto, não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento ali elitista. Então, os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. E como foi que terminou isso? O governo mandou prender os inconfidentes, alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e Joaquim José da Silva Xavier, que é Tiradentes, foi condenado e enforcado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Depois disso, a gente vem falando sobre o escravismo na colônia. Aí vem falando sobre toda a escravidão, certo? Que eles vieram por causa da mão de obra na cana-de-açúcar, por causa que os portugueses não tinham como controlar os indígenas e assim trouxeram os africanos para cá. Como era a vida dos africanos aqui? A vida dos africanos não era boa. Eles moravam em senzalas, que eram locais, fechados, só tinham uma única porta, eram maltratados e comiam o que sobrava dos alimentos da casa grande, certo? Os escravos, eles trabalhavam tanto na casa grande, existia a ama de leite, e existiam os que trabalhavam na cana-de-açúcar, certo? Aí falamos também sobre a resistência africana à escravidão, que ela ocorreu desde quando eles chegaram ao Brasil. Eles não ocorreu somente no período da abolição. Desde quando eles chegaram ao Brasil que eles resistiam contra a escravidão, certo? O quilombo mais popular que teve na época da escravidão foi o Quilombo dos Palmares, em que o líder desse quilombo era Zumbi dos Palmares, certo? Beleza? Então vamos fazer o exercício?